Eu acho que a maioria de vocês sabem quem foi o Alfred Hitchcock, não é? Em duas linhas, um diretor e produtor de cinema inglês, conhecido como mestre do suspense. Um gênio que dirigiu 53 filmes durante 60 anos de carreira no século passado. Hitchcock se tornou uma referência também no universo de true crime, pois algumas das suas histórias foram inspiradas em casos reais. Assim, quando em 1998 foi exumado o corpo do piloto militar francês Jean-Paul Zawadzki, a história que a medicina forense contou ao mundo fez muitos jornais da época mencionarem o caso como digno de um filme de Alfred Hitchcock. Seria um roteiro cheio de sedução, mentiras, manipulação e morte, onde Michel, um médico apaixonado e bobão, se transformou em um assassino por conta de sua amante manipuladora, Nicole. E me perdoem o aparente mau gosto ou crueza, mas a expressão mais precisa para descrever a estratégia que a Nicole utilizou foi o velho conhecido chá de calcinha. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for, considere entrar para o nosso clube de membros, me marque também nas suas mídias sociais, @oinsólito. Combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Bom, para começar a história de hoje é necessário conhecermos então os três principais envolvidos no relato. O Jean-Paul Zawadzki, a Nicole Prévost e também o Michel Truilat-Perrot. O Jean-Paul Zawadzki é um francês de origem polonesa, como esse sobrenome aí já deu para sacar, não é? E ele foi criado em uma família normal, digamos. Muitas vezes, pessoal, as fontes europeias de relatos criminais descrevem famílias normais como famílias sem história. Ou seja, pessoal, na verdade, sem histórico de irregularidades como violência doméstica, vícios, passagens pela polícia ou outros elementos que comprometessem a infância ou o desenvolvimento psicoemocional dos personagens que são apresentados. Então a família do Jean-Paul estaria descrita dessa maneira, uma família sem história. O rapaz cresceu tranquilamente e abraçou uma carreira militar, chegando ao posto de major. Ele era engenheiro de tripulação na Transal 2. E nós conferimos que a Transal, ou Transporte Alliance, foi um consórcio internacional de empresas formado para projetar e construir aeronaves de transporte militar que levaram esse mesmo nome. Para arrematar a história aí, o Jean-Paul foi resumido pelas fontes pobremente como um homem musculoso, esportivo e com a vida profissional bem encaminhada e ponto. Vamos então agora conhecer um pouco da Nicole. Nicole Prévost aparentemente também vinha de uma família tranquila. Ela é filha de pais agricultores, mas talvez a tranquilidade, o trabalho duro e a simplicidade da rotina no campo não correspondessem às suas expectativas de vida. Quando a garota então ficou adolescente, ela descreveu seus pais como aborrecidos e pouco amorosos, pais que nunca declararam que a amavam, e esse ressentimento fez com que ela procurasse atenção em outro lugar, fora da sua casa. Aos 18 anos, então, Nicole, uma simpática jovem de pouca estatura, encontrou com facilidade um emprego como vendedora, porém, ela foi rapidamente demitida porque ela roubou da caixa registradora do seu patrão. A Nicolinha tem a semente, hein? Será? Pois é, mas a vida deu para Nicole novas oportunidades. Ela foi então trabalhar em uma associação de crédito agrícola, tipo uma cooperativa. Lá, a Nicole conquistou a simpatia de todos, sendo eleita inclusive rainha do comitê agrícola, uma premiação bem importante na sua comunidade. Mas, com a sementinha brotando, e estava dentro dela, não é? Infelizmente a Nicole caiu em tentação novamente e subtraiu dinheiro do seu local de trabalho. E ela só conseguiu se safar de consequências mais graves porque sua avó lhe emprestou o valor que ela tinha roubado e assim ela pôde devolver. Ou seja, ela pegou emprestado, digamos, do dono do dinheiro sem ele saber. É claro que eu tô de brinks, né, pessoal? É claro que ela surrupiou a grana do patrão. De qualquer maneira, essas informações acabam sendo importantes na nossa construção do perfil dessa jovem mulher. Mas a sorte não dá as costas para Nicole. Vejam só,
Em uma balada, ela conhece um bom rapaz que apresentamos agora há pouco para vocês, o engenheiro militar Jean-Paul Zawadzki. O que aconteceu, eu creio que vocês já sabem, não é? Mas eu vou dizer mesmo assim. O casal se apaixona, eles não tinham laços românticos com ninguém, então o encontro vira namoro e o namoro vira casamento, que é coroado com uma bela cerimônia matrimonial em 1980. Nos próximos anos, como esposa de um militar que realiza diversas missões profissionais fora do país, a Nicole reclama bastante do marido e desses longos períodos longe dele. O casamento sofre algumas turbulências, mas não existem alegações de infidelidades. Enfim, em 1988, a vida de Nicole foi transformada com a chegada de um bebê e o casamento tomou um novo fôlego, agora com as novas alegrias e responsabilidades de um filho. Uma nova e linda fase na vida do casal. Um bebê na família é motivo mais do que suficiente para eliminar qualquer resquício que aquela sementinha que vocês bem se lembram poderia instigar na Nicole, não é? Mas será? Vamos conhecer então, antes de qualquer coisa, o terceiro personagem do episódio de hoje, e ele é Michel Trullard-Perrault, um médico de família que herdou o nome e a profissão do pai, um cirurgião. Outra família francesa tranquila, na qual Michel teve uma infância feliz, sendo educado por pais presentes e amorosos. Na biografia do Michel, consta que em 1980, aos 29 anos de idade, graças aos seus parentes, ele se tornou um médico bastante conhecido na região rural. Dono de uma excelente reputação profissional e bem querido na comunidade, onde também atuava como médico voluntário do Corpo de Bombeiros, o Dr. Michel se divorciou em 1994, quando a esposa e as duas filhas dele saíram de casa. E isso é o que nós sabemos sobre o Dr. Michel. Mas e se eu te disser que o doutor também tinha uma sementinha ali debaixo do jaleco? E olha que eu acho que vocês nem vão se surpreender com o que aconteceu depois. Eu não sei quanto a vocês, mas aqui dizem que o que começa errado termina. Duas ou três sementinhas do mal na nossa história, hein? Vocês já vão entender. Ou não. Pelas datas informadas nas fontes, em 1990, quando a bebê do casal Nicole e Jean-Paul estava com apenas 2 anos de idade e o bom Dr. Michel ainda estava casado, nesse ano, Nicole e o médico deram início a um relacionamento amoroso extraconjugal de ambos os lados. O tempo passa e os amantes continuam juntos. A presença do médico na casa da Nicole é tão rotineira que a filhinha dela começa a chamar o amigo da mamãe por um apelido carinhoso, Tutui. Eu vou até colocar na tela aqui o nome para vocês, porque eu não sei se é assim que pronuncia. Acredito que sim. O bom doutor Tutui. Porém, um dia Michel observa que a Nicole parece infeliz. E ele pergunta a ela então sobre o que está acontecendo, sobre o que estava, envolvido ali por trás desse semblante entristecido. A resposta é bem surpreendente. A Nicole diz ao amante que Jean-Paul, seu marido, a espanca. Como se a história de violência doméstica não fosse suficiente, a Nicole ainda afirma que o marido faz dela um objeto sexual e a obriga a manter relações íntimas com outros homens, colegas do Jean-Paul, do seu local de trabalho, ou seja, colegas militares do marido. Pessoal, nós sabemos que existem casos assim, não é? De fato, existem. Loucura tem de tudo quanto é tipo dentro do universo de crimes reais. Mas logo de cara, esse enredo aqui parece um pouco sem credibilidade, não é? O que vocês acham? Michel, como médico, ele poderia reconhecer ou diagnosticar essas agressões. Claro que nós não sabemos o nível dessa encenação, não é? Quando a história foi contada aí, nem quantas vezes ela foi repetida. Mas fica esse questionamento. O Michel poderia ter observado isso se a mulher tivesse de fato sendo abusada ou tivesse simulando esses abusos aí, porque ela teria que causar algum tipo de coisa ali no corpo dela e isso seria perceptível a um médico, ou não? Depois vocês me dizem aí. Mas com certeza o Dr. Michel precisava de provas, outros elementos além da narrativa da amante triste. Então, supostamente esses elementos apareceram e foram acrescentados nessa história digna de Alfred Hitchcock.
a Nicole entregou ao amante Michel alguns desenhos, dizendo que foi a filha dela que os fez. Em alguns desses desenhos continha algo como pedidos de socorro, quando a menina implora que Michel salve a mamãe das maldades do papai. Além disso, Michel recebe telefonemas de uma certa Julie, dizendo que ela é a tia da Nicole. Essa Julie aí confirma os abusos que a Nicole sofre, supostamente, e essa tal mulher ainda afirma que ele, ou seja, o Michel, se ele realmente ama a Nicole, ele precisava ajudá-la, antes que fosse tarde demais. Em resumo, abduzidos, tudo o que o Dr. Michel tinha naquele momento é exatamente o que temos aqui. Então eu pergunto a vocês, como salvar com esses elementos uma donzela em perigo? O que fazer? Confesso que eu tô bem curioso para saber aí as sugestões de vocês. Chegamos aqui com esse nosso relato no ano de 1998. Jean Paul e Nicole já estão casados há exatos 18 anos. A filha do casal já está com 10 anos de idade. Nessa altura do campeonato, o major da Força Aérea Francesa e engenheiro-chefe de voo de aeronave de transporte militar Transal retorna à base de Orleans, perto de sua casa. Ele vem de uma extensa e pesada missão no norte da África. Agora então, espera por ele um período de merecidas férias. Ele está já com 39 anos de idade, boa saúde e bom físico. Ele costuma praticar esportes regularmente. Assim, o lance dele nesse momento seria mesmo aproveitar o convívio da família no período em que ele estivesse sem trabalhar. Contudo, nessas férias em casa, no começo de 1998, Jean Paul Zawadzki desenvolve uma doença marcada por uma tosse forte e constante. O que a esposa faz então? Bom, a esposa, toda preocupada, vai até uma farmácia para comprar um remédio para o marido, não é? Um xarope, um calma-tosse. Ela tá super preocupada, então ela faz todo esse corre pro marido, vai lá, compra o xarope, vem em casa, cuida dele e a vida segue. Mas Jean Paul não melhora. Por isso, ele passa em uma consulta médica. E quem é o médico que vai consultar o Jean? Bem difícil de adivinhar, não é? Pois é, o profissional que atende em consultas domiciliares é o Dr. Michel Trulliat-Perrault, o amigo da mamãe, o Tutui. Contudo, o quadro médico do militar se agrava. Consta que ele está cada vez mais cansado, vomitando agora e desenvolvendo manchas estranhas pelo corpo. Com a piora das suas condições, o Jean Paul tem seu período de férias estendido. Assim, nós chegamos então em março de 1998, precisamente dia 11. E é nessa data que o Jean Paul morre. O Dr. Michel Trulliat-Perrault declara que o falecimento do homem foi por causas naturais e o processo segue normalmente com o sepultamento do militar. E querem saber o que de fato aconteceu com o Jean? Nós estamos num canal de True Crime, não é? Bom, na realidade, pessoal, durante 30 dias a Nicole misturou o medicamento do resfriado com um beta-bloqueador em altas doses, a fim de causar insuficiência cardíaca no marido. Após esse tempo, o Jean Paul sentiu desconfortos respiratórios. Ele agoniza e morre sozinho em casa enquanto a Nicole se junta a Michel para almoçar. Dizem que as horas finais de vida do militar foram de grande sofrimento. A Nicole rapidamente solicita o pagamento então do seguro de vida do Jean Paul e começa a realizar despesas. Ela compra inclusive um carro de luxo e mobiliário novo para casa. Nada no seu comportamento mostra a natural e esperada tristeza de uma viúva. Uma mulher que viveu anos com o marido, tem uma filhinha com 10 anos com ele, não é? Ela está completamente indo no caminho oposto do que se espera. Tudo ao contrário. Com 1 milhão de francos no bolso, que equivalem a atuais 152.500 euros da apólice de seguro de vida, a Nicole compra um luxuoso BMW preto. Não sabemos, contudo podemos imaginar que ela tenha sido vista mais vezes em público na companhia do médico. Será, pessoal? Os boatos sobre esse relacionamento existiam há algum tempo já. Ou talvez ela tenha friamente recusado qualquer demonstração de simpatia pela morte do marido e seu esperado estado de luto. Bom, o resumo da ópera é que os colegas do Jean Paul acharam bem suspeita a morte e o comportamento da viúva. Esses militares aí alertam então seus superiores, que recorrem às altas autoridades da polícia
e decide-se então pela exumação do corpo do Jean Paul. Assim, 3 meses após a sua morte e seu sepultamento, o corpo é exumado e passa por uma necropsia em junho de 1998. Claro que isso acontece à revelia da vontade de Nicole, e diante das dúvidas no entorno da causa mortis do Major Zawadzki, o juiz de instrução Alain Jolan é quem ordenou a exumação do corpo do militar. O magistrado quis fazer uma autópsia antes de interrogar a viúva e o médico, mas o acaso decidiu o contrário. Quando na tarde do dia 2 de junho de 98, o juiz, o seu escrivão e vários policiais e uma equipe de coveiros se preparavam para entrar no cemitério onde repousam, os restos mortais do soldado, a Nicole foi levada até a sepultura do marido e, na sequência, ela foi imediatamente levada sob custódia. O mesmo destino é reservado ao Dr. Michel Trulliard-Perrault. A autópsia ainda nem tinha sido realizada, mas o médico não suportou a pressão psicológica e confessou o crime. Os laudos posteriores do médico legista são claros. Jean Paul Zawadzki foi envenenado. A trama toda vem à luz do dia e o Dr. Michel Trulliard-Perrault admite ter envenenado seu paciente porque considerava Jean Paul um monstro. Assim, o crime teve como único objetivo libertar a sua amada Nicole dos vícios morais do marido dela. Esse triângulo amoroso, se é que podemos dizer assim, e o assassinato covarde do Jean Paul transformou esse caso no crime do ano lá na França em 1998. A esposa infiel e seu amante médico foram manchete em todos os jornais da época sob o apelido de Os Amantes Diabólicos. E como falamos logo lá no começo desse episódio, foi de extrema crueldade essa incrível história de um médico de família que mata de maneira premeditada, lentamente e envenenado o marido de sua amante enquanto fingia tratar dele. Um enredo assustador digno dos melhores filmes de suspense do Hitchcock. Porém, o pior ainda está por vir. Vejam só, dizem as fontes que relatam o caso que foi somente durante a investigação, na verdade durante o seu julgamento, que o médico assassino compreendeu ou foi convencido que havia sido manipulado desde o início do relacionamento com Nicole. A mulher, que no fim da adolescência já havia se mostrado capaz de desrespeitar barreiras legais e morais para conseguir o que queria, foi considerada como uma das maiores mitomaníacas da história criminal francesa. Pois é, sementinha cresceu, não é? Submetida a especialistas em psiquiatria, os seus laudos confirmaram 2 vezes perante os tribunais que ela era uma psicopata. Um especialista afirmou que ela tem habilidades manipulativas muito acima da média. É excepcional, eu nunca vi nada assim em toda a minha carreira. Mas diante disso, afinal eu pergunto a vocês, eram 2 ou 3 sementes do mal? Nicole nunca sofreu abusos físicos por parte de seu marido. Nunca. Nicole jamais foi vítima de violência doméstica ou sujeita a realizar encontros íntimos com terceiros a pedido do marido. A filha da Nicole, Jean Paul, foi usada sem pudor algum para manipular as emoções do Michel e conferir credibilidade às mentiras da mãe. Não sabemos se ela mesma fez os desenhos e não a filha, como ela dizia, ou se a menina escreveu falsos pedidos de socorro em obediência a Nicole. E a tal parente lá, que por telefone confirmou a narrativa da Nicole, se vocês estão lembrados, também nunca existiu. Era a própria Nicole com uma voz disfarçada. Inúmeras... Pois é, cara. Quando a pessoa quer ser enganada, parece que ela se esforça pra de fato ser, não é? Como que o médico atende o telefone? A não ser que ela estivesse usando algum equipamento tecnológico ali que disfarçasse a voz, mas eu acredito que não pela época do crime. Mas whatever, é bem isso. Quando o cara tá afim de ser enganado, ele é, não é? Inúmeras mentiras com o objetivo único de eliminar o marido de sua vida eram a tônica da vida da mulher. Logo, nós podemos dizer que a Nicole era um mal encarnado e o médico era um furador de olhos abobalhado e manipulável, que cometeu um crime terrível, covarde por causa da amante, sem nem investigar o que ela dizia. Enfim, galera, o sujeito de fato pensou apenas com... Não é? Eu ia usar aqui uma expressão chula, mas deixa pra lá que vocês me entenderam bem.
E quando o julgamento dos amantes diabólicos, aí como a imprensa chamou, começou em 19 de junho de 2001, o casal já havia deixado de se amar e coisas absurdas foram ouvidas no tribunal. O Michel Perrot admitiu ter agido por amor a Nicole. Ele explicou o seguinte: eu fui manipulado, fiz isso por ela, a paixão do amor me fez perder a minha lucidez. Há hoje um abismo entre os atos que eu cometi e a minha verdadeira personalidade. Por seu lado, a Nicole, que já sabia da confissão do médico, declarou que ela mesma nada sabia sobre o envenenamento por drogas. Em nenhum momento eu quis que meu marido morresse. Ele era o único homem que eu amava. Com voz chorosa e soluçando, a Nicole foi capaz de declarar que ela foi completamente drogada pelo Dr. Michel Trulliard, que a forçou a ter relações íntimas com ele, mesmo quando ela tentou repelir os avanços do médico. E aqui, pessoal, nós podemos rir ou chorar. Mas no fim de tudo, nós tivemos várias vítimas, não é? A principal, obviamente, é a filha do Jean e da Nicole. E também dois homens bons, entre aspas, destruídos. Um morto, obviamente, e o outro transformado em um assassino detido pela polícia. E assim, pra mim, na verdade, a traição já tira, assim, o fato de a gente colocar o adjetivo bom no Michel. Porque um cara decente não entra nessa, não é? Afinal, eles ficaram nesse extraconjugal aí por anos. E depois veio toda essa lambança. O cara acreditou na mulher sem buscar o contraditório. O Michel era médico, como questionado antes. Não dava pra ele verificar fisicamente ali algum sinal de abuso constante. Enfim, investigar, realmente tentar pegar o cara ali com a boca na botija, nada. Ele simplesmente ficou ali no relacionamento com a mulher por anos, né? Como foi dito lá na introdução, o tal chá de calcinha, o cara ficou completamente cego, acreditou nela e cometeu um crime muito frio. Enfim, pessoal, então eu tenho ressalvas quanto a ele, tá? Começou errado, terminou de um jeito desastroso. Mas claro, se você pensa diferente, tudo bem, e se sentir confortável, compartilhe a sua opinião aí com a gente nos comentários. Muito bem, vamos agora saber então como foi o julgamento. Os psiquiatras descreveram o Dr. Michel Trulliard-Perrot como um simples carrasco, mas Nicole Zawadzki é classificada como uma mitomaníaca, manipuladora com personalidade histérica. Em 20 de junho de 2001 começa então o julgamento conjunto de Nicole e Michel. Nicole Zawadzki é condenada a 25 anos de prisão, o Michel Trulliard-Perrot condenado a 20 anos de prisão. Também foi permanentemente proibido de exercer a profissão de médico e ambos foram privados de seus direitos civis e familiares por 10 anos. Olha, a justiça francesa também vou te contar, hein? Tem uma pena de criminoso que é lamentável. A defesa da Nicole Zawadzki recorreu dessa decisão aí, como consequência, em março de 2002, um novo julgamento ocorreu. Nessa segunda rodada aí, a sentença do Michel Trulliard foi confirmada, no entanto a de Nicole ganhou um pouquinho mais aí, ganhou 3 anos de pena. Ela foi condenada então agora a 28 anos de prisão. Em dezembro de 2007, após 9 anos de reclusão, o Michel Trulliard-Perrot foi libertado incondicional e atualmente a Nicole também já está em liberdade. Esse caso criminal deu origem a numerosos programas de televisão na França nessa área de reportagem investigativa. Por exemplo, em abril de 2006 e novamente em janeiro de 2008, esteve nas edições do conhecido programa Faça Entrar o Acusado, que foram especialmente dedicados à história dos amantes diabólicos. Alguns anos mais tarde, em 2014, foi a vez do filme Por Você Eu Matei, contar, todo o caso do médico que se apaixona por uma de suas pacientes, suposta vítima de um marido abusador. E para quem quiser explorar também um pouco mais da obra do Hitchcock em histórias relacionadas, mas que guardam surpresas, nós sugerimos Suspeita, de 1941, e A Sombra de uma Dúvida, de 42. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Agradeço imensamente a sua companhia. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal e entrar para o nosso clube de membros, tá? E me marque também se você estiver assistindo esse episódio aqui confortavelmente. Tira uma fotinha e me marque lá no Instagram, @insólito. Fechou? É isso, beijo do Ruivo e até o próximo episódio.